De volta com o Educador Entrevista, converso hoje aqui com o Sérvio Bussioli. Sérvio, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a você que nos assiste aí de casa. Sempre uma satisfação estar com você aqui, Luciano. Sérvio, falar um pouquinho, de menopausa, de um período complicado para muitas mulheres, para algumas mais, para outras menos, não é? Mas com uma série de efeitos no período. E aí eu já começo aqui com a pergunta da Carla, Isso se deve, de fato, à questão hormonal? Luciano, é uma transição de vários momentos, Fatores genéticos, eles interferem muito diretamente, mas fatores como emoções, estilo de vida, alimentação, qualidade de exercícios, tudo isso são fatores que vão agregando e criando um cenário até dentro do próprio climatério e da menopausa, ou até dos fatores aí que são os efeitos que o climatério e a menopausa podem causar. Mas a estrito, sim, a ligação direta, e uma excelente pergunta, está aí aos fatores hormonais. O estrogênio, a testosterona, a progesterona, que são os hormônios base aí da vida reprodutiva e fértil da mulher, e essa transição climatéria é justamente isso, essa transição desta fase reprodutiva e fértil para uma fase não fértil. Perfeito. E de fato, a gente vê aí em especial, a questão do calor, dos fogachos, a dificuldade de dormir, e isso tem mudança de humor, acaba acarretando uma série de questões. Isso, Luciano, e diretamente ligado aos hormônios. A gente nota, por exemplo, que o estrogênio é um hormônio ligado a esse fator de humor, E é uma fase, uma transição realmente. Algumas mulheres passam por essa fase até sem mesmo ter esses efeitos. O que não é totalmente bom também, viu, Luciano? Porque o que acontece? O acometimento ou o não sinal do corpo nessa fase pode retardar depois efeitos como a osteoporose, por exemplo. Então, os sinais, eles são muito importantes. A maneira na qual a gente vai tratar esses sinais é que vai ser preponderante para a qualidade de vida da mulher. Nós não vamos levantar a discussão aqui da reposição ou não reposição, porque isso também é um fator muito individual, que tem que ser tratado com o médico, que tem que ser tratado até com a própria paciente. Mas é uma fase realmente de transição. Começa lá na pré-menopausa, quando os primeiros ciclos começam a ficar irregulares, ou até ali com alguns escapes. Depois passa por uma fase mais intensa, que é a fase perimenopausa ali, que é quando esses sintomas se instalam. O calorão, aquela alteração de humor realmente, o desânimo, o ganho de peso é um fator bastante relevante, viu, Luciano? A gente nota, principalmente na prática clínica, que é um sinal aí corporal bastante relevante este ganho de peso e aquela questão do desânimo, A mulher vai perdendo às vezes aquela questão da vibração pela vida. E depois na fase quando se instala realmente a menopausa e esses sintomas eles tendem aí a oscilar bastante. Passam às vezes algumas semanas mais estáveis, outras semanas eles atacam bastante, mas tudo isso ligado a esses fatores que preternamente nós dissemos. Genética, qualidade de vida, emoções, alimentação, como você se exercita. Então, cada momento aí vai ser muito, muito relevante nessa fase. Perfeito. E de fato, muitas mulheres não se preparam para esse período. E é o que a Juliana coloca, pode haver uma preparação, tanto no sentido de alimentação quanto na parte de exercício? Juliana, muito obrigado pela participação e pela pergunta. Sim, Juliana, e diretamente isso está ligado, viu, Luciano? Porque hoje nós já temos estudos, inclusive, trazendo que aquelas mulheres que mantêm uma qualidade de vida alimentar, o exercício físico, a regularidade aí das consultas aos seus médicos, elas conseguem ter essa equalização de maneira bem menos abrupta. O que acontece, Juliana? Geralmente, quando essa alimentação é irregular, o exercício físico ou o sedentarismo ele está instalado, esses efeitos eles são muito mais gritantes para a mulher. E quando essa fase ela chega, ela é mais desgastante também, porque ela vem acompanhada, Luciano, desses desgastes ósseos, de oscilações glicêmicas aí, então a mulher pode ter, inclusive, algumas patologias que se instalam nessa época, e um fator muito importante, que tem que ser aqui também muito bem elevado. A proteção cardíaca, ela é feita por esses hormônios também.
Então, a queda desses hormônios, inclusive, traz um acometimento aí de eventos cardíacos que podem acontecer com mais incidência nessa fase. Então, tudo aquilo que agregar na alimentação, nos exercícios físicos, no controle aí hormonal durante toda a vida da mulher, isso vai ser de extrema importância para que essa fase ela seja enfrentada com maiores ou menores dificuldades. Perfeito. E de fato, né, se preparar ajuda num período mais tranquilo. A gente percebe que muitas mulheres se preocupam só quando chega na fase que os problemas já estão instalados. Sim, Luciano, é o alicerce, né? Então a gente tem o alicerce durante toda essa vida da mulher, isso começa desde muito cedo, né? Até ali na fase da criança, da menina, que começa a ter essa fase da puberdade, já há uma preocupação. Porque nós notamos hoje um grande número de adolescentes, Luciano, já despreocupado com isso, o que tem antecipado essa fase também do climatério. Então os estudos hoje são muito pontuais. Mulheres hoje aos 35 anos já começam a entrar nessa fase. Mulheres jovens, né, que entram já numa fase onde a vida reprodutiva da mulher ela já começa a ter essas alterações. Tudo isso muito ligado ao nosso estilo de vida hoje, à nossa alimentação, aos fast foods, a essa alimentação bem menos natural, que tem trazido um efeito, que é um efeito populacional sobre as mulheres, de antecipar essa fase do climatério e de ter efeitos mais gritantes, efeitos mais agudos, justamente por causa desse não preparo. E clara é a ideia que aquela mulher que tem uma consciência, certo? Uma consciência corporal, o autoconhecimento e que tem a consciência alimentar dos exercícios físicos, ela se prepara muito melhor para essa fase, até porque o corpo ele vai reagindo a essas alterações hormonais até de forma a trazer algumas compensações, a ter efeitos menos gritantes, efeitos menos relevantes e efeitos que trazem para a mulher uma qualidade de vida muito melhor. A Andréia colocando uma questão também interessante, não é? Que a mulher vai entrando nessa fase, alterando o ciclo hormonal, etc. Mas ao mesmo tempo você tem aquela questão da busca da reposição. Como equilibrar isso com o processo também de alimentação e exercício? Sim, também excelente pergunta. A reposição, Luciano, ela é um assunto bem ligado à endocrinologia, certo? Até uma área mais tênue aí para a gente tratar. Mas lógico que é uma questão muito ligada à individualidade biológica. Cada mulher vai ter, inclusive, as suas quantificações, as suas perdas maiores ou menores, e é uma decisão ali da paciente, mensurada com o médico, de alguns riscos. Existiu já algumas questões aí durante a história da reposição hormonal que foram fatores que ficaram até marcados como mitos, né? A questão de desenvolvimento de algumas patologias ligadas à reposição, mas ninguém melhor do que essa avaliação, do que essa relação paciente, médico, e essa decisão ser tomada até por uma equipe multidisciplinar. Agora, a questão ligada a isso, ela está relacionada diretamente à alimentação. Nós temos hoje alimentos, por exemplo, os frutos vermelhos aí, inclusive o tomate, né, que o pessoal não sabe que é uma fruta importante, os grãos são muitíssimo importantes, os cereais integrais hoje, que o pessoal às vezes fica aí cortando tanto, né, o arroz que é um cereal integral, e aí faz uma diferença incrível nessa fase. As isoflavonas de soja, né, que hoje são aí também um alimento que tem os seus folclores aí sobre o aumento, a diminuição hormonal, mas tudo isso, quando é bem discutido e balizado por um profissional da área, como nutricionista, por exemplo, na parte de alimentação, o seu médico na parte de reposições hormonais, o ginecologista que acompanha essa mulher, e aí a importância, né, desses exames tão periódicos, tudo isso, quando está equalizado, e se conseguir ser associado a uma atividade física, e essa atividade física também, ela é muito individual, para aquelas mulheres que já têm perda óssea, por exemplo, os exercícios de maior impacto, as danças, por exemplo, que são uma delícia aí de serem feitas, ou os exercícios, uma caminhada, uma corrida, a musculação, tudo isso vai ser importante nessa reposição aí de massa óssea e massa muscular. Aquelas mulheres que já têm uma debilidade maior, os exercícios de atividade aquática, por exemplo, são super indicados aí. Aquelas que já têm os problemas ligados ao sistema labirinto, por exemplo, o pilates, dentro da sala de pilates, que já gostam de um exercício mais reservado. Então, o que é muito importante? Que a gente consiga fazer essas associações, que exista essa interlocução entre os diferentes profissionais, o médico,
médico nutricionista, o educador físico e até o fisioterapeuta no caso de reabilitação, e aí se consolida o que a gente espera, que é a qualidade de vida dessa mulher, porque tudo vai estar pautado nesta qualidade de vida, nessa fase da mulher. Perfeito. E o Pedro colocando a relação dessa questão, né, da queda hormonal aí com energia, não é? Se isso tem conexão. Sim, Pedro, excelente pergunta também. Por quê? Porque esses hormônios, eu vou citar aqui a testosterona, que é tão evidente no homem, mas que a mulher também tem essa produção, isso tudo tem uma queda muito grande. E os sintomas, um dos grandes sintomas que são correlacionados é justamente essa queda de energia. Aquela mulher que é super ativa, que trabalha muitas horas por dia, que tem aquela qualidade de vida, que gosta do exercício, que consegue ser essa é a verdadeira mulher maravilha, né? De repente, ela entra numa fase onde ela não tem energia e disposição para realizar essas atividades. E aí o que é importante, inclusive o uso desses carboidratos, né, desses cereais integrais, a reposição ali pela alimentação, os exercícios vão trazer uma estimulação hormonal também para ela, a qualidade do sono, que está muito ligada aí à disposição ou não disposição, uma noite de sono bem dormida está diretamente ligada a um dia bem vivido. Então tudo isso, Pedro, traz também aí, nesta fase, um divisor de águas. Uma mulher mais disposta, ela vai inclusive buscar uma atividade física com maior acurácia, uma atividade física com maior frequência, vai também conseguir reduzir os efeitos tão aí adrúptos e efeitos tão relevantes dentro dessa fase de climatério e menopausa. Cristiane aqui colocando, né? Exercício e alimentação que a gente está falando aqui, né? Dessa dobradinha. Para ter de fato eficiência, os dois precisam estar conectados. Um só ajuda, mas não resolve todas as questões. Sim, o importante é que a gente tenha os dois, né? A gente sempre vai trazer aqui que melhor do que nada é você ter uma boa alimentação ou um bom exercício. Mas clara a ideia, é como se fosse para um pássaro para alçar um voo, né? Nós temos em uma asa aqui a alimentação, na outra atividade física, e dentro desses fatores, é lógico que estão ligados outras questões, tá? Nós também não vamos entrar no campo da psicologia, mas as suas emoções estão muito correlacionadas a isso, porque vocês vão encontrar aí, com certeza vocês vão fechar o olho e lembrar de alguém que tem uma boa alimentação, um bom exercício, mas nas emoções às vezes tem essas alterações. Às vezes até a qualidade dos ambientes, porque a gente se alimenta, Luciano, por todos os nossos sentidos. Nós nos alimentamos por aquilo que nós escutamos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos. Então tudo isso também é bastante importante a gente lembrar, né? Então assim, essa associação, exercício físico, boa alimentação, uma boa saúde mental, tudo isso vai trazer, lógico, efeitos muito positivos. E Bianca perguntando da importância também da questão do sono nesse período. Bianca, excelente também aí que a gente fale do sono, né? E aqui já vai aqueles alimentos que são os grãos integrais, os cereais, que estão às vezes ricos aí no triptofano, que vão ajudar na qualidade do sono. Então nós temos aí que preocupar neste alicerce também. O sono, a alimentação, o exercício que está ligado a essa disposição. Uma noite, certo, bem dormida, ela traz aí, lógico, um dia bem vivido. Só que quando a gente nota que tem esses efeitos, os calorões, a ansiedade que vem também ligada nessa fase, as oscilações, e aqui eu vou trazer, Luciano, de quem está ao lado dessas pessoas, né? Geralmente essas mulheres têm ali alguém ao lado delas que vai conviver com tudo isso. Também trazer o entendimento dessas pessoas, que tudo isso seja tratado de maneira coletiva, certo? Porque às vezes a mulher está ali, está fazendo a sua batalha para poder organizar os seus hormônios, fazendo alimentação, buscando atividade física, e a pessoa que está do lado, quando tem aquele estresse um pouquinho mais elevado, aquele dia que ela está um pouquinho mais nervosa, teve aquela oscilação, é um dia que, por exemplo, nunca aconteceu nada de diferente, e um dia ela fala, hoje eu não estou muito legal, eu quero ir embora. Então a gente entender que isso às vezes é só um momento, é só aquela coisa pontual, e tentar também ter esse acolhimento, porque como eu disse, tudo está ligado e tudo gira em torno a um bom senso, a um bom entendimento de que vai conspirar depois para que a hora que isso tudo se equilibrar, a hora que isso tudo entrar realmente no homeostase aí do climatério, isso começa a se resolver também.
Perfeito. E, de fato, não é? É um período, é uma transição e é lógico que leva um pouco de tempo para assentar isso. Isso, Luciano, aí é uma fase média, né? Geralmente dentro desses 12 primeiros meses que a mulher tem os principais sintomas. Algumas com períodos bem menores, outros períodos até que podem se elevar um pouco mais. E aí está também ligado a todos esses fatores que nós falamos. Mas entender, né? Como nós temos as estações do ano, como nós temos a estação do nosso dia, é também uma fase dentro da vida da mulher. Como ela teve uma primeira fase pré-reprodutiva, entrou numa fase maior ali reprodutiva, onde teve o bombardeio de hormônios, se todas as mulheres lembrarem nas primeiras fases aí hormonais, também foi uma adaptação muito grande, né? Passando esse período, espera-se que esse período, né, quando a mulher chega no climatério, quando atinge a menopausa, que tenha uma qualidade de vida. Porque este primeiro período da mulher, quando ela entra na idade reprodutiva, vem com muitos acometimentos, mas geralmente aqueles acometimentos, a espinha, né, a maturidade sexual, já nesta fase, ela vem culminar a efeitos orgânicos, efeitos estruturais em massa óssea, massa muscular, a efeitos orgânicos muito ligados, por exemplo, à questão cardíaca, e aqui já deixa mais uma dica, a suplementação de ômega 3, por exemplo, que é importantíssima nessa fase, Luciano, justamente por causa das sobrecargas que vem trazendo aí sobre o sistema cardiovascular, a importância da mulher começar a trazer as suas dosagens ali sobre o sistema glicêmico, o sistema glicídico, o colesterol, porque tudo isso, certo, seja numa fase aí já após, né, menopausa, ou seja na fase reprodutiva, vai fazer com que a qualidade todas essas fases sejam importantes. Então, assim, alimentar, dormir bem, fazer exercício em todas as fases. E que vai ser ali o resultado, né, a poupança que foi feita nessa última fase. E mesmo assim, Luciano, seguindo todos os critérios, ainda vão ter alguns acometimentos, a gente pode imaginar aquelas pessoas que se desleixam e não seguem tudo isso. Perfeito. Dentro da gama das coisas aí, né, Maria Lúcia coloca uma questão também interessante, que são muitos mitos, não é? Tem uma série aí de simpatias, de coisas se tomar, não se tomar, etc. Isso também, em alguns casos, né, pode ajudar, pode de fato ser fator positivo, mas em muitos acaba até piorando a situação. Sim, Luciano, a gente sempre está muito embasado, lógico, nas ciências, né? As ciências esportivas, nutricionais, hormonais. Existem sim, certo, lógico, aquela questão ainda voltada, né, à nossa avó que fazia os chás, que são muito ligados aí aos desenvolvimentos. Hoje nós temos algumas ervas que são importantes nesse momento, até para manutenção ali da massa muscular. Hoje se fala, por exemplo, dentro do libido, que é uma questão que a gente discute aí, mas ainda tem alguns tabus quanto a isso, a maca peruana, nós temos a Ashwagandha hoje, a rosa, que são importantes aí, e são manipulados hoje, encontrados aí muito facilmente. Tudo isso ajuda bastante nessa fase. Claro que nós temos que tomar cuidado com essas grandes simpatias, né? Essas questões que nada acrescentam, então ter sempre o bom senso. Aquilo que realmente pode ajudar e aquilo que vai interferir negativamente e muito, muitas vezes muito. E Jaqueline, né, a gente falava aí da questão dos mitos, alimentação, sono e exercício, né, de ter essa tríade aí sempre caminhando, e ela coloca, né, como a gente falava aí, de também o perfil de cada família, né, questão genética. Ela diz que a família toda, as mulheres sofrem com a questão da menopausa e pergunta isso, né, tem um perfil genético também nessa questão? Sim, está extremamente ligada a este perfil, né, dessa individualidade biológica. Nós carregamos, né, as heranças biológicas dos nossos pais, dos nossos antepassados. Mas mesmo com essa... Lógico, contra a genética a gente não tem como trazer grandes brigas, mas tem como amenizar, certo? Eu tenho um fator que ele vai ser lá, eu vou ter realmente um fator de toda a minha família que tem esse acometimento, que isso tem essas antecipações. Se eu mantenho uma qualidade de vida, eu já vou quebrando todo esse ciclo. Eu consigo postergar um pouco mais. Se eu tenho que entrar numa fase um pouco anterior, isso pode ser um pouco mais postergado.
contra a genética realmente é um fator que é biológico, é individual. Nós não temos como modificar a genética, mas nós temos como auxiliar aí esses fatores e de maneira muito direta, né, Luciano? Uhum. E quando se entende que é o fator genético, a gente cai até naquela questão que a gente falava do preventivo, né? Olha, já sei que isso é recorrente na família, o que eu posso fazer já para conter? Isso, imagine só se a gente já soubesse, né, o que a gente pode ser acometido. E não quer dizer também, Luciano, que porque temos fatores genéticos, aquilo lá acontecerá com 100% de precisão, certo? Justamente por quê? Porque às vezes as pessoas até se escondem atrás dessa genética, né? Eu estou ganhando peso porque é uma questão de família, é uma questão de metabolismo, não diretamente, tá? Às vezes pode acontecer, lógico, nós estamos falando estritamente aqui, especificamente hoje, do climatério, da menopausa, mas hoje, eu posso te falar que a maioria de quem visita a clínica hoje, o problema não é genético. O problema é justamente de atitude, a pessoa não busca realmente e se esconde atrás de um fator. Então nós temos sim uma faixa, certo? Um percentual aí que está ligado a um fator genético, mas um grande percentual também que se esconde atrás do fator genético, que não é o fator genético. É muito mais fácil falar, isso acontece porque é uma genética que eu venho carregando na minha família, do que falar, eu realmente estou um pouquinho sedentário, opto mais por pegar o fast food do que por fazer uma boa alimentação. Então tudo isso é um fator que tem que ser muito bem mensurado, mas em grande parte das vezes o fator genético, apesar de ser preponderante, a gente pode auxiliar aí nesses acometimentos. Aham. Também, não é, se dá aí para fazer uma ponte quando a gente pensa, né, também na questão genética, que sempre que a gente fala de genética tem também o hábito conectado, não é? Então, muitas vezes a pessoa tem a tendência mas se os hábitos não dão esse gatilho genético, isso não acontece, né? Então o hábito vem até na frente que é genético. Muito bem colocado, Luciano, porque eu posso, inclusive, aí, trazer ou potencializar um fator genético por um hábito mal estruturado. Então, por exemplo, vamos pegar um fator muito ligado aqui a essa fase, né, que é a obesidade. Quando se chega, nós temos também índices aí muito marcantes que as mulheres que são obesas, elas acabam tendo esses fatores, até pelos fatores hormonais, às vezes muito mais relevantes e acontecendo de maneira muito mais abrupta, porque já vem assim, ó, a obesidade é uma patologia, é uma doença e que está ligado também aos fatores aí que trazem essa direção hormonal. Quando nós dizemos, certo, que eu tenho sedentarismo, eu estou dando um gatilho para que eu tenha obesidade. Se eu tenho obesidade, isso vai trazer um fator que vai trazer um prejuízo dentro de todo esse sistema. Então, clara a ideia que parte primeiro deste hábito, para que eu não traga um gatilho genético, para que eu não potencialize um gatilho genético. E aí a questão genética hoje, Luciano, só para a gente também trazer aqui, aproveitar esse gancho, é um fator preponderante hoje na decisão da mulher fazer uma reposição hormonal ou não. Perfeito. Então também aí é uma questão a se discutir com os médicos, a analisar, né? Priscila aqui também parabenizando pela pauta e colocando também a necessidade aí que a gente estava falando, né, de juntar alimentação com exercício, mas o exercício também alinhado ao perfil dessa mulher, não sair se exercitando sem nenhuma orientação. Excelente também pergunta, por quê? Porque quando a gente fala do exercício no geral, Luciano, cada pessoa, ou pelo menos cada fase da população, tem um perfil de maior potencialidade. Se eu pegar uma tipagem de fibra, nós vamos ter aquelas mulheres que têm uma facilidade maior para ter exercício de resistência, que é aquele exercício feito com menor intensidade, né, com volume maior. Outras mulheres já conseguem desenvolver força com maior potência, né? Então ela faz assim, aquele exercício um pouco mais pesado, com menos repetições. Isso tem que ser muito bem adequado, certo? A cada perfil. E também aqui nós podemos dizer que é aquilo que mais agrada a mulher, né? Não adianta eu querer colocar uma pessoa, nesse caso uma mulher, para um exercício que ela não esteja sentindo prazer por aquele exercício. Isso vai durar muito pouco tempo, certo? Vai ser uma questão assim, que ela vai estar ali fazendo exercício, o corpo vai estar movimentando, mas outros fatores também vão estar gerando contra, inclusive a satisfação dela estar ali. Então, quando você já faz uma atividade, faz um exercício que te agrada,
Já começamos com o primeiro passo. Se toda caminhada, toda maratona começa com o primeiro passo, esse é o primeiro passo. Buscar as atividades que você mais gosta. Já não é muito assim com o alimento, né, Luciano? Eu já não posso comer só o que eu gosto, já não posso escolher só o que eu gosto. Na alimentação nós já temos uma linha aí daqueles alimentos que são saudáveis, porque todo mundo sabe, Luciano. Não precisa ser aí, não precisa ser de nenhuma academia para entender aquilo que faz bem e aquilo que não faz bem. Isso é muito bem divulgado. O grande problema é que nós temos muita informação e pouco conhecimento sobre as coisas. Certo? É muita informação sobre o que eu faço, sobre o que eu posso. O que é taxado hoje como suco, na verdade, tem 2% de suco e o restante é tudo ligado aí a conservantes. Então, todas essas questões, elas vão culminar aí para as minhas escolhas. E as escolhas são determinantes para aquilo que eu vou viver na minha vida. A Rafaela colocando também uma questão importante aí, né, dentro do perfil, que a gente falava disso, né, de ter orientação, né, na questão da alimentação também, né, porque, como a gente falava aí dos mitos, tem muito mito nas redes sociais, né, antes das redes a gente tinha as revistas, entre aspas, especializadas, que cada semana tinha uma dieta milagrosa, né, e que nenhuma se sustentava depois. Sim, Luciano, também é uma excelente colocação sobre esta influência que nós temos das questões daquela mídia que é uma mídia que não deveria fazer este papel, certo? Porque clara é a ideia que hoje nós temos muitos veículos, nós estamos aqui falando num programa que está levando uma informação para a saúde, mas hoje esses mitos, né, principalmente assim, aquela pessoa, ela fez uma dieta que foi uma dieta milagrosa, isso vai servir para mim. Nem aquilo que é realmente estruturado, saudável, feito por um profissional, serve para duas pessoas da mesma forma. Se, hipoteticamente, nós tivéssemos como pegar duas pessoas, gêmeos univitelinos, isolar todos os fatores externos e colocássemos eles em duas bolhas ali totalmente distintas, eles teriam reações diferentes a cada tipo de alimento, a cada exercício, a cada estímulo que eu aplicasse. Então, assim, o mais importante, e foi esse o cerne dessa questão, é procurar o profissional para que ele entenda qual que é o melhor caminho. Os profissionais são placas sinalizadoras. Eles vão apontar os caminhos nos quais o paciente deve seguir. Pode ser que um paciente tenha um tipo de alimentação que seja mais importante para ele, por exemplo, ter um consumo um pouco maior de cereais integrais. Outro paciente já tem uma alimentação de frutas vermelhas, amarelas, por causa de diferentes perfis. Lembrando que cada um de nós é uma réplica aí única e irrepetível. Também aqui, Luiz Otávio, né? Parabenizando aí pela pauta e puxando um pouquinho, né? E aí eu queria puxar também um pouquinho para esse período de carnaval, né? Sair um pouquinho aí especificamente da menopausa e disso, né? Olha, a gente tem um período que o pessoal extrapola um pouquinho, segue bloquinho, né? Muita gente não está acostumado com atividade física e ele pergunta, né, quais os cuidados a se tomar. Luiz Otávio, já está parecendo um fulião, Luiz Otávio, né? Realmente, Luiz Otávio, aproveitando aí o parêntese, tomar muitos cuidados, né? A gente fala sempre aí da parte da hidratação, dos alimentos que nós vamos consumir aí durante todo esse processo, da origem desses alimentos. É muito difícil, às vezes, a gente poder tá aí colocando uma dieta do carnaval para quem é o fulião, né? Mas aqui também, se preocupar com alimentos que sejam os mais naturais possíveis, se preparar antes, Luciano, certo? Principalmente, nós sabemos que muitas pessoas vão para o contraturno agora, vão estar aí trabalhando e têm o seu direito de se divertir, vão passar às vezes aí durante a noite. Lembrar que é importante que eu tenha uma alimentação durante todo o meu dia ali também, uma alimentação importante, rica em alimentos que tenham energia, alimentos proteicos que vão trazer uma reestruturação e sempre aquela coisa, né, que a gente sempre brinca, no final da folia, aquela canja gostosa para poder recompor ali. Por que disso? Tem até um porquê dessa canja. Uma alimentação que começa mais leve para eu poder introduzir nos outros alimentos. Imagina, eu vim de uma noite cheia de folia, cheia de carnaval e começo a fazer uma reintrodução alimentar de maneira até mais leve, né? E a questão de hidratação, né? A gente aí fala de um consumo muito grande de bebida também, e bebida não hidrata, né? A pessoa tem que se hidratar. Sim, Luciano, e lembrar que a reposição, ela é sim feita ali pela água, certo? A água mesmo, a água natural, e as reposições do hidroeletrolítico, né? Daqueles sais minerais que são muito importantes também. Então, também entender aí, ter essa sacada de tomar um repositor também hidroeletrolítico, né? Além da água, e
essa bebida, geralmente a bebida alcoólica, ela vem já, né, com essa questão aí que até rouba, né, a energia do corpo, porque você está aumentando, você está modificando o teu metabolismo, acelerando a sua frequência cardíaca, modulando a sua pressão arterial dentro de movimentos, né, a gente pula o carnaval, brinca o carnaval, tudo isso vai fazer com que você gaste energia potencializada pelo aspecto alcoólico aí também, etílico. E a Andréia colocando uma questão que é, né, uma das coisas que o pessoal vê muito, que é o projeto verão, né, ou o projeto carnaval, especificamente, não o projeto verão, mas as pessoas na última hora agora quererem colocar um shape, um corpo perfeito, que sempre é impossível, né? Sim, Luciano, é uma construção como todas as outras coisas, né? Parece que a vida se repete em outros setores, né? Principalmente porque aquelas pessoas que no dia 1º de janeiro, a gente falou sobre isso já uma vez, certo? No dia 1º de janeiro elas começaram o seu projeto, elas já chegarão nesse momento de carnaval melhores do que estavam lá em dezembro. Mas aquelas pessoas que se atentaram, opa, o carnaval ali é no final de fevereiro, eu vou pegar no dia 1º de fevereiro, já tiveram um prejuízo muito grande com relação a quem começou primeiro e com certeza também vai assim, modificar muito pouco, certo? Vai modificar muito pouco da parte estrutural e o pior, Luciano, aquilo que não se vê, as sobrecargas orgânicas que o exercício, para quem não está preparado, porque o exercício em excesso, ele é tão, se não mais prejudicial do que aquelas pessoas que não estão fazendo exercício, porque há sobrecargas muito grandes, sistema cardiovascular, certo? Sistema osteomuscular, então tudo isso é importante a gente fazer sempre aquela rotina. Você está pensando em pregar o seu shape, está bem no carnaval? De 2026 então, já começa agora. Esse carnaval pula, vai mesmo aí do jeito que está, mas se você tem esse objetivo, desde carnaval para o próximo. Tem até uma brincadeira que a gente sempre faz assim, Luciano, que é o seguinte, o problema não é o que se come lá do Natal até o Ano Novo, né? O problema é o que se come do Ano Novo até o Natal, porque as pessoas não se preocupam com isso, são muito imediatistas, né? Então, chegou no carnaval, você está agora preocupado com o carnaval, não comece, mas pense em fazer um projeto, porque tudo aquilo que acontecer também de maneira muito, muito forte, pode ser prejuízo e corre até o risco de você não ir para o carnaval por uma lesão. Perfeito. E a Helena colocando aqui, né, que ela já viu o caso disso, né, de amigas no período do carnaval passarem muito mal, justamente por isso, né, porque entravam ou em dietas ou em ações para tentar melhorar o corpo aí num curto espaço de tempo. Sim, Luciano, se a gente for trazer uma alusão bem simples, sabe, só sobre os macronutrientes aqui, carboidrato, proteínas e os lipídios ou as gorduras, né? Eu vou ter nesse grupo, certo, importantíssimos aqui o lipídio, o carboidrato gerando energia e aquela proteína fazendo a reconstrução, né, daquilo que eu realmente depreciei, aquilo que foi gasto. Se eu começo a trazer esses cortes, trazer essas dietas, principalmente essas dietas extremamente restritivas ou aquelas exclusivas, eu vou deixar de comer aquilo ou vou comer só aquilo. Isso tudo é muito prejudicial. O corpo ele é um equilíbrio. Nós acabamos assim, fazendo uma junção entre os dois assuntos aí. Esse equilíbrio constante, né, na vida é importante. E uma dieta também feita agora para perder muitos quilos até chegar ao carnaval pode ser prejudicial, porque a hora que você for lá para pular, para se divertir, você não tem energia. Se tem energia, pode ter ali uma energia, mas quando tiver que recompor essa energia, você até adoecer. E aí eu vou trazer uma questão até ali de um órgão que também a gente se preocupa muito pouco, que é o aspecto renal. Quando eu trago também dietas, por exemplo, hiperproteicas, eu estou trazendo uma sobrecarga muito renal. Quando eu deixo de fornecer carboidratos para o meu corpo, o cérebro, nosso sistema nervoso, ele basicamente depende aí do carboidrato para gerar energia, para pensar, para você tomar as atitudes e para você poder desfilar, para você poder curtir da melhor forma o carnaval. Perfeito. Então, moderação, né? Talvez o período de fato seja um incentivo para começar exercício, uma alimentação mais saudável, mas começar de uma maneira, né, conversada com profissionais, né, que o resultado, é lógico, não vai vir a passo de mágica, mas vai vir no tempo certo. Sim, é importante, Luciano, essa autopercepção, certo? Se a pessoa está buscando uma melhoria, já esse princípio é legal, certo? A gente tem que evoluir sempre, melhorar sempre, mas sempre ter um parâmetro dessa melhora, certo? Porque existe também uma linha que a gente traz aqui dos exageros.
Então, se já há preocupação com melhorar, principalmente a gente fala só do shape, só da lataria, né? Esquece do motor. É importante, só que temos que lembrar que o ideal seria eu pensar no meu aspecto saúde para que a minha estética ela fosse a consequência. Porque muitas pessoas colocam a saúde em detrimento aqui da estética e sacrificam a saúde só para ter ali, às vezes, o abdômen um pouquinho com menos gordura, o bíceps um pouquinho mais saliente. E aqui a gente já entra no outro aspecto hormonal, que são dos anabolizantes, né? Aqueles anabolizantes sintéticos que o pessoal também faz um abuso muito grande, Luciano, principalmente nessa época. O pessoal faz uma programação, ao invés de fazer um roteiro de exercícios, faz aí um ciclo de anabolizantes, o que é muito prejudicial também. Exato. E justamente isso, não é? Equilíbrio, né? Eu acho que é a palavra, né? E é a grande dificuldade de se observar, justamente porque as pessoas querem uma agilidade e depois acabam sofrendo com problemas de saúde em função dessa rapidez e não conseguem manter o corpo desejado por muito tempo e pior, né? Ficam com problema de saúde, mais as questões que já carregavam. Sim, e o que pode acontecer, Luciano, são problemas serem irreversíveis, certo? A pessoa, às vezes, ela busca um pouquinho antes ali de uma data festiva, né? E a gente estende, a gente está falando do carnaval, mas às vezes a pessoa tem um casamento para ir e elas fazem essas grandes loucuras aí. Lembrando que o carnaval ele tem uma época para acontecer, a festa ela acontece na época, as festividades acontecem em calendários fixos. A vida tem que continuar. E muitas pessoas trazem problemas de saúde que são irreversíveis em detrimento de 5 noites, às vezes, e não conseguem mais no restante da sua vida reverter em algumas situações. Isso é muito importante, que aí vai da conscientização de cada um também. Muito bom. Ainda relacionado com a questão da alimentação que a gente estava falando, né, do período de carnaval aí, o Igor colocando, né, é quase uma questão aí de se pensar pré-treino e pós-treino, né? Muito bem, Igor. Como se a gente pensasse, justamente, eu preciso assim, de ter sim toda uma rotina no pré-carnaval ou no pré-data ali, certo? Me preparar para isso e fazer, divertir, porque pode ter certeza, aquelas pessoas que se prepararam vão desfrutar melhor. Depois tem, lógico, aquela fase pós, né? Que a gente está exausto, passou algumas noites mal dormidas, mais justificadas, né? Felizes, mas mal dormidas, e aí recuperar. E essas pessoas que também se prepararam antes vão se recuperar mais rapidamente, com menos prejuízos aí, e tudo isso é importante, como se fosse o pré e o pós, a gente lembrar de um contexto aí também do carnaval. Uhum. Muito bem, Igor. E de fato, né, é muito similar nesse sentido, né? Olha, vou fazer uma alimentação para me dar uma energia para a folia e depois algo aí para repor, né, o que eu perdi. E se a gente for pensar, Luciano, se eu me manter, certo, ativo, saudável, com boa alimentação, procurando aí sempre equilibrar, todas as datas eu não preciso de me preparar para elas, porque assim, ó, elas vão acontecer, eu vou estar preparado para tudo. Então é importante que a gente mantenha essa constância, que a gente quebre esse folclore somente assim, ó, eu vou me preparar porque eu tenho isso. Lembrar que eu tenho que me preparar, eu tenho que me cuidar, porque esta é a minha vida, este é o meu corpo, é isso que vai me dar estrutura, por exemplo, para a locomoção. E lá quando eu chegar naquela tenuidade, na terceira idade, tudo aquilo que eu construir vai ser um resultado lá. Eu vou ter melhor mobilidade, eu vou ter melhor qualidade de vida, eu vou conseguir, por exemplo, ter autonomia para as atividades de vida diária. É muito ruim, Luciano, quando a gente pega e vê uma pessoa perder a sua autonomia, perder a sua independência. Aquela pessoa que era ativa no dia a dia, de repente ela está numa cadeira de rodas. Ela perde a autonomia, às vezes, de fazer a própria higiene corporal. Então, não é pensar só em datas, pensar só eu ter uma recompensa para isso. A grande recompensa é a nossa saúde. A grande recompensa é eu estar bem comigo, eu estar bem com o meu corpo. E tudo isso gera um ciclo que é virtuoso. Se eu estou bem para fazer uma atividade física, eu tenho disposição, eu mantenho uma boa alimentação, eu vou estar bem mentalmente e vou gerar esse ciclo virtuoso. Ao contrário, se eu tenho sedentarismo, eu não tenho disposição, me alimento mal, eu vou ter acometimentos que vão ser limitantes. Essas limitações fazem com que eu cada vez mais tenha aspectos até mentais, depressivos e, de novo, que gera o sedentarismo. Então, eu vou escolher o que eu quero para a minha vida. A decisão é hoje, mas a colheita
certa consequência, ela vem a médio e longo prazo. E é tão bom, né, quando a gente encontra a outra ponta da corda, aquela pessoa na terceira idade, saudável. A gente tem aqui hoje parques, a gente tem lugares hoje que a gente encontra pessoas que nos surpreendem. Pessoas hoje já na faixa dos 70, 75 anos, Luciano, correndo ali pelas avenidas. Isso é muito bom, é gratificante. Sérvio, gratidão pelas dicas, pela conversa conosco, pelas orientações. A gente espera aí, não é, que as pessoas se atentem tanto para o período do carnaval, como a gente está falando agora na fase final da matéria, mas também, no caso, como a gente iniciou aí, da menopausa, né? Toda vez que a gente, né, se cuida, se prepara para a ação, a gente tem aí uma melhor qualidade de vida. Fica sempre o convite aqui para participar. Luciano, eu agradeço esse espaço, um espaço importantíssimo. Sempre quando eu assisto também, eu vejo que sementes aqui são lançadas. E aí, agora fica com você, que está aí do outro lado da telinha, para que possa pegar essas dicas e transformar na sua vida, porque a sua decisão ela vai ser extremamente importante para o seu amanhã também.